que é um sistema estrutural? Se você vai construir a sua casa, você precisa entender uma coisa. A estrutura é o esqueleto da sua casa. Se o esqueleto ele for mal calculado, o problema aparece em risco estrutural, prejuízo, trincas e infiltrações da sua casa. Por isso hoje eu vou te explicar de forma simples o que é um sistema estrutural, como ele funciona e por que economizar em um projeto de estrutura pode sair muito caro na sua obra. Se você não me conhece, eu sou o engenheiro Rodrigo Barros e esse aqui é o canal da DOT Engenharia. A DOT Engenharia é a minha construtora e nós somos especialistas na elaboração de projetos de estruturas, fundações, contenções, instalações elétricas, instalações hidráulicas e climatização. Eu sou engenheiro civil com mais de 17 anos de experiência no ramo da construção civil. Sou pós-graduado em Geotecnia pela Universidade Politécnica da Catalunha e em Gerenciamentos de Projetos em BIM pela Universidade de Barcelona e já fiz diversos cursos de estrutura, fundações, contenções e etc. Meus vídeos são de forma simples, direto ao ponto, eu gosto de utilizar muito o Flipchart e todas as informações que eu trago aqui são de experiências reais que eu vivo dentro da minha construtora no dia a dia, tanto do canteiro quanto do escritório na hora de elaborar os projetos. Pessoal, é muito comum a gente se preocupar muito com o quê? Com o projeto de arquitetura, né? Eu entendo, no começo, né, o pessoal costuma ficar muito focado, como é que vai ser a casa, como é que é o desenho, o design da casa. Beleza, claro que isso é importantíssimo, é a base de tudo. Só que a partir disso nós temos o quê? De fato, o esqueleto, de fato a estrutura para que essa casa fique de pé. E é aí que começa a abordagem do nosso tema de hoje do vídeo. Então, para a gente começar, o que é o sistema estrutural? Pessoal, o sistema estrutural ele é um conjunto de elementos que ele aguenta o peso da sua casa. E o que ele faz? Ele pega o peso da sua casa e joga ele lá para a terra, lá para o seu terreno. E eu vou usar aqui como exemplo, ó, esse esqueminha. Então tá aqui o seu terreno na linha verde, aqui é um esquema de uma pessoa, para você não soltar em pé aqui, daqui para baixo fundação, daqui para cima estrutura, tá? Então imagina que a sua casa é um sobrado, por exemplo, tá aqui, ó, a laje, a parte do pavimento superior, a parte do térreo, né, ó, um telhado. Então, pessoal, isso aqui é o esqueleto, isso aqui que é o sistema estrutural da casa. E na hora de calcular o sistema estrutural da sua casa, a gente tem que levar em conta, ó, peso do telhado. Imagina que aqui tem pessoas, né? Então a sua família no pavimento superior, então tem o peso aqui em cima, revestimentos, porcelanato, impermeabilização caso não tenha telhado, portas, janelas, então tudo que é de sobrepeso, caixa d'água, nessa hora a gente tem que calcular para quê? Para que isso aqui tudo aguente e vá lá para a terra, para que isso jogue esse peso lá para o chão, ou seja, que tenha um caminho seguro até aqui. Daqui para baixo são as fundações. Eu vou tratar um pouco mais à frente. Então, para exemplificar, imagina uma corrente, né? Então você tem aqui uma corrente. Se você está esticando, está puxando alguma coisa e um dos gomos da corrente falha, ou seja, ela vai estourar e o que você está puxando vai despencar ou vai escapar de onde você quer levar. Na estrutura é a mesma coisa. Se eu não direciono esse peso de forma correta e um dos elementos aqui falhar, pode colapsar. Se não colapsar, o que é colapsar? Cair a casa. Se ela não cair, ela pode te trazer problemas infinitos na hora de utilizar, muitas vezes, a sua casa tão sonhada. Então pode trazer problema de infiltração, de trinca, que você não consegue resolver nunca. Além disso, se isso aqui for mal dimensionado, eu vou dar um exemplo. Imagina que aqui é uma casa, e aí vão morar quantas pessoas? 5 pessoas. Isso aqui não é uma academia. Então tem muito projeto por aí que faz o quê? O cara pega e calcula isso aqui como se fosse para um uso assim muito além do que ela precisa e vai gerar o quê? Um superdimensionamento do seu projeto. Então, em primeiro lugar, a segurança. Aqui também é um fator onde pode gerar muito custo para a sua obra. Pessoal, o esqueleto da sua casa, ele basicamente é dividido em lajes, vigas e pilares. Beleza? Então eu vou abordar agora cada um desses elementos que vão compor o sistema estrutural completo. Tá? Para começar, sistema de lajes. Pessoal, o que são as lajes? Vamos lá. Eu deixei aqui em azul e agora, ó, vou fazer umas marcações em verde, ó. E aqui, ó. Certo? Então, olha só. Aqui tá o térreo. Então, você entra na casa, olha para cima, se não tiver forro, você vai ver o quê? A laje, né? Então, ela tá aqui, ó.
Aqui em cima, a laje de cobertura. E para que serve a laje, pessoal? Primeira coisa, para a gente ficar em pé, né? Em cima dela, claro. Então ela vai receber a carga de pessoas, de móveis, às vezes pode ter uma parede aqui no meio. Então ela tem o quê? Que aguentar esse peso, e esse peso ela vai distribuir para esse elemento aqui, que é o de viga, que vai ser o próximo que eu vou abordar. E quando a gente vai definir o sistema estrutural da casa, a gente vai definir o quê? O tipo da laje, né? Existem vários tipos de laje. E quando a gente vai definir o sistema estrutural, aqui entra um ponto importantíssimo, e é onde eu bato muito na tecla, a importância da experiência do profissional que vai elaborar o projeto de estrutura da sua casa, que tenha muita experiência, tanto de obra quanto de projeto. Mas a experiência de obra é fundamental para essa etapa aqui, que você vê que já é lá no começo, é antes de pensar em obra. Por quê? É a hora de definir o tipo da laje. Então vamos lá, imagina que você tem o seu projeto, um projeto de alto padrão, tenha grandes vãos. E aí, Rodrigo, qual a laje? Existem vários tipos de laje e cada uma com um preço, né? Então, se o profissional ele já tem experiência suficiente e sabe trabalhar com uma laje mais barata, você concorda comigo que o seu projeto vai ficar mais barato? Então, olha só, alguns tipos de laje. Tem um tipo de laje que é a maciça. Como que é a laje maciça, Rodrigo? É assim, ó. Certo? Então, isso aqui é isso aqui, ok? A laje maciça, o que ela vai ter? Ela vai ter ferro. Isso aqui tudo vai ser preenchido de concreto. Ou seja, é um tipo de laje muito bom, só que o consumo de aço e de concreto e de forma, ele é elevado. Existe, por exemplo, a laje nervurada, né? Que também... E assim, essa laje aqui, ela é mais utilizada para grandes vãos. Ó. Então, aqui a gente tem ferro e tem ferro aqui assim também. Então, ó, e ela vai ser totalmente preenchida, né? É um sistema de laje também muito bom, só que também aqui você precisa usar um tipo de forma que geralmente você aluga. E tem um detalhe, ela acaba ficando muito espessa, ó, né? Então essa altura aqui dela, ela acaba ficando alta. Uma coisa importante também, isso aqui precisa conversar com a arquitetura. Então primeiro faz o projeto de arquitetura e depois a gente vai desenvolver o de estrutura, que é o esqueleto. E eu tenho que atender, se na sua casa está dizendo que essa distância daqui para cá é 20 centímetros, aqui ó, se aqui é 20, se essa laje ela só vai ter 30, então eu já não posso usar esse sistema de laje aqui, ok? Né, pessoal? E também tem a laje treliçada, que é a que eu mais utilizo nos meus projetos, que é o que? Ela tem uma vigota de concreto armado aqui no meio isso aqui é isopor, ó. Então quando você chega na casa de alguém que está em obra, você já olhou para cima e viu assim um monte de isopor, é esse sistema de laje aqui. E aí, lá na parte de cima, ó, coloco o aço e preencho tudo de concreto. Isso daqui, ó, apesar do desenho ter ficado mais alto, mas em média fica 15 centímetros. Né? Então é uma laje muito econômica e muito boa, desde que saiba utilizar. Existem inúmeros tipos de lajes, né? Nós temos também as lajes protendidas, que é muito parecido aqui com a maciça, porém aqui ó, vão ter cabos de aço ó, no meio dela. Então a gente estica esses cabos de aço e depois solta, então ele vai pressionar. Um sistema muito bom também para grandes vãos, ela acaba ficando fina, só que é um sistema um pouco mais caro. Então, pessoal, eu poderia abordar aqui dezenas de tipos, mas esses aqui são os mais utilizados na casa. E o meu objetivo aqui é só para você ter uma ideia da importância na hora de definir o seu sistema estrutural, cada elemento dele, beleza? Então, depois da gente falar das lajes, nós vamos falar de outra parte do esqueleto da sua casa, que são as vigas. Olha só, pessoal, as vigas são essa parte aqui, ó. Aqui, ó, eu vou tirar aqui, então, ó, vou pro outro lado, ó. Olha só, as vigas, de forma simples, estão abaixo das lajes, tá? Geralmente elas estão dentro, então eu não vou entrar muito nesse mérito, é mais para você entender. Tá vendo aqui que tem o pilar, e aqui tem a viga. Então, ó, como se fosse uma trave, né? Como se fosse um gol. Aqui assim, ó. Olha só, de forma simples, né? Então a gente olha para cá, tá aqui. E a laje? A laje tá aqui em cima apoiando nela. Isso aqui chama pórtico. Ó.
certo? É isso aqui, o conjunto disso que vai segurar isso tudo. E essa parte horizontal na parte superior são as vigas. E qual é a função das vigas, pessoal? A função das vigas é receber aqui, ó, o peso da laje, que já vai ter o quê? Vai ter aqui, ó, olha lá, ó. Meu bonequinho sempre sai praticamente o mesmo, ó. Então vamos ter aqui, ó, pessoas, pode ter parede aqui no meio, ó. Vamos supor que às vezes pode acontecer de ter uma parede bem aqui no meio. Se você tem móveis, né? Então aqui, talvez um computador. Tudo isso aqui vai somando, pesa na laje, e aí onde vai cair esse peso? Vai cair na viga, ó, nesse elemento aqui, ó. Como se a gente fizesse umas flechinhas assim, ó. Vai pesando, vai pesando, vai pesando. Então a laje joga essa carga, então ela empurra essa viga para baixo, e a viga agora é que vai ter que segurar a bronca. Então ela vai ter que suportar essa carga. Aqui, pessoal, mais uma vez entra a questão da experiência de projeto. Sabe por quê? Se a gente pegar aqui, ó, e serrar essa viga e olhar ela de lado, ela fica assim, ó. Olha só. Olhando de lado, geralmente tem ferro assim e ferro assim, beleza? Só que acontece, se o profissional não tem a experiência necessária, muitas vezes ele vai o quê? No software, ele vai colocar um monte de carga. Então imagina que aqui, ó, lembra que eu falei, vai pesando. Então ele vai colocando, ó, quer saber? Eu vou considerar aqui que não são 5 pessoas, não, são 10 pessoas. Eu vou considerar também aqui que tem também uma aparelho de ginástica lá em cima, e aí vai. É necessário fazer isso? Claro que é, mas não com excesso. Por quê? Isso aqui pode se transformar nisso aqui, ó. Então vocês concordam que isso aqui é muito mais caro do que o anterior? E aí começa a ficar caro o seu projeto, tá? A sua casa começa a encarecer. Então, lá na fase de projeto, muitas vezes a pessoa acha que está fazendo um grande negócio contratando. Não, tem um rapaz ali, a gente conhece, é gente boa, começou agora, ele cobra baratinho no projeto. Não tem problema nenhuma. Eu também já comecei agora lá atrás. Só que acontece, quem vai pagar essa conta é você, né? Então, o seu projeto pode sair daquelas 4 barrinhas para tudo isso daqui, tá? Nesse elemento de viga, tá? Então tá aí a importância. Então é isso. Esse daqui é o elemento de viga que vai suportar o peso da laje, beleza? Agora que você entendeu o que é uma laje, você entendeu o que é uma viga, nós vamos falar dos pilares. O que são os pilares, Rodrigo? São as pernas da sua casa, né? Olha aqui, ó. Pilar, ó, pilar, 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 pilar. Lembra aqui, ó? Olha o pilar aqui, ó. Então é ele que vai ficar de pé, então ele que segura, né? Então vamos lá. Imagina que a gente vai colocando peso, né? Então coloca o peso aqui em cima, esse peso cai na laje, você já entendeu? A laje pega e fala, opa, agora, né, vou jogar pra viga. Joga pra viga e agora a viga joga aonde? No pilar, ó. Então quem segura a bronca agora de tudo isso, agora vamos olhar pra baixo, ó. Esse cara aqui, ó, ele tá segurando agora o peso todinho da casa, você concorda comigo? Então olha lá. Esse é o elemento vertical. Viu de pé é pilar. O que eles vão fazer, pessoal? Eles vão pegar todo esse peso aqui e vão jogar lá embaixo, olha só. Lá nas fundações, certo? Então, esse é um elemento muito importante. Esse é um elemento que não... A viga, até você pode fazer um furo, às vezes você corta uma viga, faz um reforço estrutural. Agora, esse cara aqui não pode mexer, esse aqui é perigoso. Se tirou, a casa cai. Aqui também entra a questão da experiência. Aconteceu com um cliente meu. Ele me mostrou o projeto estrutural da casa dele e tinha um pilar bem na escada. Era uma casa linda, nós construímos ela, ficou linda realmente. Só que imagina, bem na escada, um pilar do lado dela. Então matava todo aquele vão aberto que era o objetivo do casal, né? De ter aquele vão integrado. E eu olhei e falei, não, vamos tirar, não há necessidade. Nossa, tem certeza? O rapaz falou que precisava. Eu falei, não, não há necessidade disso não, a gente pode abrir aqui. Então é como se eu esticasse a casa um pouco mais para cá, ao invés de colocar mais um pilar. Então você entende que a pessoa tem que ter, o profissional tem que ter a experiência necessária para conseguir fazer isso. E aí vem a economia, pessoal. Por quê? Quando eu tiro um pilar, olha só aqui, ó, sempre onde tiver um pilar vai ter, ó, uma fundação. Aqui são tipos de fundação, já já eu vou explicar, tá? Mas é o seguinte, se eu tenho um pilar, eu tenho isso aqui, ó, enfiado lá na terra. Aqui nem é tão caro. Agora, e quando a sua fundação é assim, que pode acontecer? Então, olha só o que você deixou de gastar, beleza? E aqui também entra a questão.
Então vamos olhar para o pilar agora, olhando de cima. Geralmente o pilar é assim, ó. Só que eu encontro muitas vezes como? Isso aqui, ó. Sem exagero. Há necessidade? Às vezes sim, mas geralmente para um projeto residencial, que é o foco do nosso canal, não há necessidade disso. E é o que aqui? Foi colocando um monte de coisa para garantir, falar, como eu não sei, melhor para não dar problema, eu vou fazer para essa casa aí, se cair uma bomba atômica, ela fica de pé. Mas não funciona assim. De novo, quem vai pagar a conta é você, proprietário. Pessoal, então é isso. Então, os pilares são as pernas da casa. Para finalizar o nosso sistema, a etapa que eu considero mais importante do sistema estrutural, as fundações. E é o elemento que eu mais gosto, né? É a parte da engenharia, né? É a área da engenharia que eu mais gosto, tá? É trabalhar com solos, com fundação, eu acho isso aqui incrível. Então vamos lá. As fundações, né? Se os pilares são as pernas, as fundações são os pés, pessoal, certo? Porque é ele que vai aguentar todo esse peso aonde? Apoiado no terreno da sua casa. É ele que vai, então, agora, ó, pega todo esse peso aqui e vai estar concentrado. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Isso aqui é uma sapata, né? É um tipo de fundação. Isso aqui é uma estaca, é outro tipo de fundação. Existem inúmeros tipos, aqui é só para exemplificar. Então, primeira coisa, quem define isso daqui? Lá embaixo do seu terreno é assim, ó. Isso aqui, ó, são as camadas de solo abaixo do seu terreno. Por isso a importância do laudo de SPT, né? Isso aqui tem que ter. Vai pensar em construir, vai ter laudo de SPT com certeza. Se você contratar um profissional que não solicita ou que fala assim, não há necessidade, já desconfia que não pode, tá? Qualquer profissional sério ele vai pedir isso. Por quê? É através disso aqui que eu vou entender como tá aqui embaixo. E eu vou definir o quê? A gente não está falando de definir o sistema estrutural da sua casa. A fundação faz parte do sistema estrutural. Então, imagina que a sua casa tem um solo aqui muito duro e dá para usar esse tipo de fundação. E o engenheiro vai lá e considera esse. Você acha que você vai gastar mais ou menos? Vai gastar muito mais, tá? Então, isso daqui é a importância de se definir o tipo correto. Existe o melhor tipo? Não, existe o tipo correto para o peso da sua casa. Então, se é uma casa térrea, menos peso. Se é uma casa sobrado, mais peso. Mas, e se o solo é muito bom, ele vai aguentar mais peso. Senão eu tenho que ir buscar uma camada de solo duro que vai aguentar o peso da sua casa. Basicamente é isso, tá? Então agora, olha a importância da fundação. Todo esse peso cai nelas. Então, aqui tá a grande questão. Olha, a grande maioria dos problemas estruturais são por conta de mau dimensionamento em fundação. E é outro item onde você, além da segurança, obviamente, pode gastar muita grana, tá? Eu faço muito laudo técnico, eu enfrento por aí muito problema deixado por outros engenheiros que ou superdimensionam ou subdimensionam, beleza? Então a importância de ter um profissional experiente que ele vai saber identificar qual o sistema ideal para sua casa. E agora que você entendeu o que é um sistema estrutural, eu vou te mostrar como funciona de fato o sistema estrutural. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente já sabe que o que? Existem, vamos de cima para baixo, a laje, existe a viga, os pilares, então passa para cá de novo, laje, viga, pilar. Olha o desenho simples aqui, ó. Laje, que vai apoiar na viga, que vai jogar nos pilares. E os pilares, esse peso todinho, vai lá para a fundação, beleza? Esse aqui é o sistema estrutural da sua casa. Como ele funciona tecnicamente? Eu vou explicar de forma bem simples. É assim, ó. Então, imagina, eu vou fazer aqui do lado, ó, um esqueminha simples, mas com o mesmo desenho. Aqui, ó. Vamos usar setinhas aqui e aqui tá essa laje, né? Certo, ó? Então aqui a gente tem isso aqui, ó, nós temos aqui. Aqui embaixo nós temos a laje, tá ela aqui, e os dois pilares e aqui as nossas fundações. Então o que acontece? Joga o peso aqui, todo o peso aqui, né? O que vai acontecer? Esse peso ele vai andar, eu gosto de dar um exemplo como se fosse água ou energia. Se você pega e coloca, se isso aqui fosse fio, você coloca choque aqui,
a energia vai passando e vai andando. E a água, a mesma coisa. Se você coloca água num cano lá em cima, ele vem andando, andando, andando até embaixo. A distribuição de carga é muito parecido. Então, olha só, fui colocando peso, um pezinho, dois pezinhos, vai juntar o quê? Tá vendo? Vai metade para um lado, metade para o outro e vão começar a descer. Pum, vão cair aonde? Então, isso aqui eu tinha 4 pezinhos, agora eu vou colocar os 4 aqui embaixo. Só que aqui eu também tenho o peso agora, não só do telhado, de um monte de mais de coisa. Então agora começam a vir os pesões, olha lá. Então agora, isso daqui já vai fazer assim, concorda? Ixi, ele já aumenta, olha só isso. Vai pesando pra caramba. E quando chegar aqui, ó, além de todos esses pesos, tem o peso da própria estrutura. Olha só, se o engenheiro esquece de considerar isso aqui tudo, ixi, pode dar um problema sério aqui, hein? E, de novo, se ele coloca muito a mais, também pode dar um problema sério aqui. Beleza? Então, assim funciona um sistema estrutural. O caminho das cargas. Para que ele existe, pessoal? Para deixar sua casa de pé e para pegar os pesos e conseguir jogar lá na terra sem a casa cair. Se você altera algum dos elementos, ou omite, ou não tem conhecimento suficiente, você vai alterar todo o funcionamento de estrutura da sua casa, tá? É algo invisível, muitas vezes ninguém toca no assunto, mas isso daqui é muito importante. E os erros mais comuns de pessoas que constroem sem um projeto estrutural. Também eu posso falar de um monte de coisas, mas eu vou falar dos principais, tá? Primeira coisa, obviamente, é a segurança, né? Então você viu aqui a importância que é um sistema estrutural. Como que você vai fazer a sua casa, para sua família morar dentro, para você morar dentro, para você investir, vender para alguém, sem calcular isso aqui de forma correta? Não dá, né? É impossível. Além da segurança, o alto custo, lembra que eu falei? Então pode vir um excesso de aço, excesso de fundação, então isso vai encarecer demais a sua obra. Pilares mal posicionados. Lembra que eu contei a história? Que um cliente meu tinha um pilar bem na escada dele e estava deixando a casa dele, a casa era linda, e ficou ainda mais linda quando a gente tirou aquele pilar dali. Então, pilares no local errado acontece muito quando você não tem um projeto de estrutura. Principalmente conversando com a arquitetura. Olha só, se você vai lá, contrata um arquiteto, faz o projeto dos seus sonhos, você também precisa contratar um engenheiro para poder colocar o seu sonho em prática, e onde lá está dizendo que não tem um pilar, não pode ter, né? E aonde está dizendo que é o pilar, aquele pilar tem que estar lá. Então é aí um problema quando o pilar é mal posicionado. Vigas improvisadas na obra. Imagina, se você não tem um projeto, o pedreiro ou mestre de obra, ele vai inventando na hora, põe uma viga aqui, põe outra viga ali. Então isso não pode acontecer também. Lajes subdimensionadas. Então imagina que essa laje aqui não foi dimensionada para aguentar o peso. Outro dia eu fui fazer um laudo técnico também que a laje estava com uma barrigona enorme. Então aí, ó, subdimensionado. Eu poderia ficar aqui falando durante horas a respeito disso, mas para a gente finalizar esse tema, a compatibilização de projeto. Quando você não tem um projeto, ele não conversa com a arquitetura, ele não conversa com as instalações hidráulicas, com as instalações elétricas, que também são projetos fundamentais para você ter a obra do jeito que você sonhou. Pessoal, projeto barato não significa economia. Pessoal, a economia verdadeira é utilizar a quantidade de concreto e aço devida para a sua obra, nem mais nem menos. Utilizar a fundação dimensionada para o tipo da sua casa, nem mais nem menos. Isso é economia de verdade. Eu vou falar dos tipos de sistemas estruturais. Também existem vários tipos, muitos, mas eu vou falar aqui dos 3 principais que são utilizados em construções de casas, beleza? Que é o nosso foco. O principal e o primeiro é o de concreto armado, que é o quê? É o convencional. Qual é o convencional, Rodrigo? É quando você vai lá, ó, e é assim, ó. Você vai ver pilar, agora você já sabe, viga e os tijolos no meio, assim, ó, né? Então, isso daqui é o convencional. Quando você viu o tijolo, então é a estrutura de concreto armado, ok? Então, quando vai definir o sistema, o esqueleto da sua casa, é nesse momento que o engenheiro vai falar assim, olha, aqui nós vamos trabalhar com concreto armado. Ou ele vai chegar para você, é a forma que eu faço no meu escritório, e falo, tem algum sistema estrutural que você goste, que você queira? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, eu já dei uma pesquisada, eu vi um ou outro. Eu vou lá e falo, e qual que te agradou mais? E aí eu pego aquele que agradou mais e falo, olha, tem os prós e os contras, explico e a gente vê se realmente é o melhor para aquele projeto de arquitetura.
E tem gente que fala assim, não faço nem ideia. Então eu vou lá e apresento mais ou menos do jeito que eu estou mostrando para vocês, beleza? Então vamos lá, tem o concreto armado, tem também o sistema estrutural de EPS, inclusive nós somos especialistas nesses projetos de estrutura, fazemos para o Brasil inteiro, somos pioneiros desse tipo de projeto, tá? Com vasta experiência de execução de obra, que são aplicados nos nossos projetos de estrutura de EPS. E qual é o de EPS? O EPS é a tal da casa de isopor, você já ouviu falar? Então, quando você chega lá, tem aquele monte de isopor e umas malhas de aço em volta, tá? Mais ou menos assim, ó, de forma bem simples aqui, ó. No meio a gente tem isopor, aí tem aço de um lado, aço do outro, e aí faz um reboco assim, ó. Tá? Então esse aqui é o sistema de painel monolítico de EPS. Então você tira isso aqui tudo e vai um painel só com malhas e argamassa estrutural. Esse é um outro tipo de sistema. Estrutura metálica. Então a estrutura metálica, ela já é parecido com a de concreto armado. Então aqui, ó, pilar, vigas, lajes. No lugar de concreto vai ser essas de aço, né? Geralmente nesse formato aqui, ó. Aqui, ó, formato I. Muitas vezes você vê isso aqui na obra, né? Então, mais um tipo de sistema estrutural. Tem também alvenaria estrutural, que é quando os tijolos aguentam o peso da casa. Tem os blocos ecológicos, tem pré-moldado, tem uma série, mas esses daqui são os principais que eu abordei com vocês. Então, se você vai construir, entenda, a estrutura é o que garante a segurança da sua casa. Faz que ela dure décadas. Aqui na DOT Engenharia nós elaboramos projetos de fundação, projetos de estrutura, projetos de instalações elétricas, projetos de instalações hidráulicas, climatização, né, que é a parte de ar-condicionado, e trabalhamos também com contenções. Então, muitas vezes o seu terreno ele é caído para o fundo, caído para frente, então nós trabalhamos com esses projetos também de contenção, nivelar o seu terreno, ok? Trabalhamos com softwares de última geração, normas atualizadas e são mais de 17 anos de experiência em obras aplicados no seu projeto. Nos nossos projetos, além da segurança, você vai economizar o máximo possível na sua obra. O nosso contato está na descrição desse vídeo. Tem também, ó, @dotengenharia, é o nosso Instagram, lá tem um link também que você pode entrar em contato direto pelo WhatsApp. Então se você quer segurança, economia de verdade, tranquilidade na sua obra, entre em contato e solicite um orçamento.